Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem, maravilhosamente bem. Vamos dar início a mais uma aula de disciplina de microbiologia e parasitologia. Eu sou a enfermeira Patrícia Zanini e vou acompanhar vocês nessa aula do dia de hoje. Mas e aí, o que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos dar continuidade, vamos ver sobre os helmintos, né? É uma aula um pouquinho nojenta, mas vamos lá. Então vamos fazer aquele momento do remember, de relembrar, buscar lá no fundo da nossa cabeça, né? O que a gente viu na nossa última aula. Então a gente viu que era parasitologia, o conceito de parasitismo, de hospedeiro, vetor, parasita, habitat. Nós vimos sobre o ciclo biológico, formas de contaminação, o período de incubação e o pré-patente e as ações dos parasitas sobre os hospedeiros, né? Então hoje a gente vai ver sobre os helmintos, então. Então lembrando, né, que a gente tinha toda essa parte ainda para ver, né? A gente viu sobre a parasitologia e começou pelos helmintos, então. Então hoje nós temos os helmintos, vamos para os nematelmintos e os platelmintos, os cestódios e trematódios. Depois a gente segue para protozoários, artrópodes e assim por diante, né? Então, a eumintologia é derivado do grego eumin, de verme. Por isso que é uma aula um pouquinho nojenta, né? Então, nós vamos começar falando dos nemateumintos, né? Então, ele é derivado do grego nema, fio. É um fio, né? Mintos é verme, né? Então, fio de verme. Então, eles são chamados de vermes cilíndricos ou alongados, geralmente, né? Eles também podem ser chamados de nematódios ou ainda nematóides, e são agrupados dentro do filo dos nematodotas, né? Que surgiu a partir do reino dos platelmintos, no reino animal. E eles são organismos invertebrados e não segmentados. Eles geralmente têm uma vida livre, né? E eles são encontrados em ambientes aquáticos, na água doce, na água salgada, né, galera? Ou nos ambientes terrestres mais úmidos. E eles por si só, né, eles têm o poder de se alojar no interior de outros organismos. E eles atuam como parasitas, né? A gente tem mais ou menos umas 50 espécies de nematóides que eles têm relação com o parasitismo, com parasitas, né? E são exemplos de vermes nemateumintos, as lombrigas, né? E os ancilostomas, que são causadores da ascaridíase e da ancilostomose. Então a gente vai ver eles agora para frente. São nomes difíceis, mas a gente vai devagarzinho para vocês entenderem. Então aqui a gente tem, né, um exemplo do Nemaltemintio, né? Então aqui a gente tem o poro excretor dele, nós temos o poro genital e o ânus, né? Esse seria um exemplo do verme por si só feminino. E o masculino, por exemplo, ele só vai ter o poro excretor, né? E ele tem a cloaca com as espículas copulatórias, né? Que vai ser onde vai ter o poro genital, né? Então aqui ele excreta, aqui tem a genital. Então aqui a gente tem um exemplo deles, a diferença do feminino para o masculino. Porque eles também se diferenciam, sim, acreditem. Então aqui a gente tem a tal da lombriga, né? A Ascaris lumbricoides, a lombriga, que Deus me livre, né? Ele pode ser branco leitoso, tem uma boca com 3 lábios, então o macho ele pode ter entre 15 a 20 centímetros e a fêmea, gente, pode ter entre 25 a 40 centímetros. Então é um negócio maior que uma régua, né? Imagine isso, meu Deus do céu, dentro do organismo. E o habitat natural deles é o intestino delgado humano, no jejuno e do ilho, tá? Eles vão se encontrar. Então, quando vocês chegarem na anatomia humana, se vocês já passarem, pensem que eles podem estar dentro do intestino delgado, né? Então, tanto essa é a feminina, tem um exemplo aqui a masculina. Então, aqui ela tem um ciclo, né? Como que ela vai ocorrer, né? Então, tipo, como que chega aí? Então, os ovos, eles são eliminados com as fezes do hospedeiro, né? Então, tem o ovo, as fezes com o ovo, acabou caindo no poço ali, né? Numa água de poço. E aí a pessoa ingeriu essa água contaminada ou o alimento que foi contaminado por ela. O ovo, ele vai libertar uma larva no intestino, né? Então, vai lá. A larva vai perfurar o intestino e cair na circulação. E aí vai para coração, pulmões, esôfago e a luz intestinal. E daí tem os vermes adultos lá, né? As lombrigas que a gente fala.
Então, ele faz o ciclo de loss que a gente chama, né? Ele é eliminado, e aí assim por diante ele vai indo e vai se desenvolvendo, né? Essa é a tal da lombriga. E quais são as manifestações clínicas, né? A pessoa pode apresentar distúrbios hepáticos, síndrome de Loeffler, né? Pneumonia, que pode ter febre, tosse seca, bronquite e dor torácica. Ação espoliadora, né? Que vai ter, vão absorver sangue e nutrientes dos seus hospedeiros. E obstrução intestinal. Então, pode ser um sinal de presença de lombrigas, né, galera? Diagnóstico, né? Vai ser feita a anamnese, eles vão buscar entender o que está acontecendo e a expulsão dos vermes, né? E laboratorial é feito o EPF. Então, a profilaxia geralmente seria o tratamento nas zonas endêmicas, né, que está acontecendo isso. Saneamento básico, educação sanitária se demonstram muito importantes nessas situações, tá, pessoal? Outro é a larva migrans, o tal do bicho geográfico, né? Aqui a gente tem um exemplinho dele e aqui tem uma pele humana com essa larva migrans aí. Então, como é que ela acontece, né? Os ovos são eliminados nas fezes dos animais que estão infectados. Aí o ovo está ali no ambiente externo, né? Os ovos estão larvados e vai ter uma penetração ativa, né, das larvas na pele, né? Então, a transmissão dos animais tem penetração transcutânea ou ingestão oral da larva infectante e nos humanos vai ter a penetração transcutânea da larva infectante. Então, quais são as manifestações clínicas, né? Rastro saliente pruriginoso, né? Tu consegue visualizar o rastro na pele da pessoa e ela tem muita coceira. Ela não vai atravessar a derme, vai ter uma cavação de túneis, né? E vai ter dermatite serpiginosa, né? Então é assim, fica bem assim a pele, ó. E a pessoa relata tem muita coceira, e é o caminho que o bicho geográfico faz, que a gente diz, né? Então, o diagnóstico é a anamnese e o aspecto dessa lesão, né, que vai identificar se existe ou não um bicho geográfico habitando essa região aí. Outro caso é o Enterobius vermicularis, ou oxiuro, né? Ele é branco leitoso, tem asas cefálicas, o macho tem meio centímetro, a fêmea 1 centímetro. O habitat é intestino grosso humano, o seco e o apêndice, e a fêmea fica na região perineal, né? Então é aquele que a gente diz às vezes, né, que tem a coceirinha no, né, lá no ânus, né? Ele vai gerar essa coceira porque vai estar lá. Então tem essa charge que circula na internet dos animais fantásticos e onde habitam, né? É um exemplo, né? Pode ser um oxiuro, né, no caso, né? Não é um animal fantástico. Então, como é que acontece, né? A contaminação, esse ciclo. Então, tem ingestão dos ovos com embrião pela pessoa, né? E a pessoa faz a ingestão, as larvas elas vão eclodir no intestino delgado. Desculpa pelo barulho, pessoal, é que não sei o que tá acontecendo, tá passando uma cachorrada ali na rua. As larvas vão eclodir no intestino delgado, então. Depois os adultos no lúmen do seco. E daí as prenhas vão migrar para a região perianal, né? Botando os ovos, por exemplo. E aí os ovos vão estar nas pregas perianais, as larvas nos ovos vão se maturar em 4 a 6 horas, é super rápido. E aí vai ter o estágio de infecção e o estágio de diagnóstico, então. Então, as manifestações clínicas, né, que a pessoa vai apresentar que tenha esse oxiuro, né? Vai ter coceira anal na parte da noite, enterite catarral, né? Apendicite, nervosismo, insônia, pode ter vaginite, salpingite, ovarite, granuloma no fígado, no rim, na próstata. Então é bem importante atentar a essas manifestações clínicas, né? Mas o principal que mais aparece é o prurido anal noturno. O diagnóstico clínico, prurido anal noturno e a saída dos vermes nas fezes, né? Por isso que é importante realizar o exame de fezes quando faz o check-up geral, né? Porque eles conseguem identificar pelas fezes muita coisa também. Então, a profilaxia seria os banhos diários, né? Troca de roupa de baixo, roupa de cama, toalha, fazer fervura nisso. Evitar excesso de pessoas em ambientes fechados, remoção do pó por meio de aspiradores e medidas gerais de educação sanitária, né? Cuidar com mesmo. A maioria é limpeza e cuidado mesmo. O outro com nome um pouquinho difícil, né, é o Escherichia Bancroft.
né? O habitat deles são vermes adultos, eles ficam nos vasos e nos gânglios linfáticos dos seres humanos. São microfilárias, que vão estar na circulação sanguínea, e as larvas vêm pelo mosquito vetor. Então aqui a gente tem um exemplo da fêmea. A fêmea geralmente sempre é maior que o macho, né? E o macho. Então o ciclo evolutivo dela é heteroxênico, né? Então pode ser tanto pelo mosquito como pelo homem. Então, como funciona o ciclo do mosquito, né? Os mosquitos vão picar e liberar a forma juvenil do parasita, né, aqui no organismo. Daí o parasita ele vai estar se desenvolvendo até a fase adulta nos vasos sanguíneos, né, nos nódulos linfáticos. Aí a fêmea do parasita vai liberar pequenas larvas nos vasos sanguíneos. O mosquito vai se picar, vai se alimentar com sangue com larvas do parasita. As larvas do parasita vão chegar no intestino do mosquito, né? E as larvas se desenvolvem até a forma juvenil e chegam na cabeça do mosquito, né? E aí começa tudo de novo. Então é assim que ocorre, né? E geralmente as manifestações clínicas é a tal da elefantíase, né? Uma vez eu conheci uma pessoa com elefantíase na minha vida, né? E o tratamento é dos indivíduos parasitados, né? Combate ao inseto vetor, melhoria da educação sanitária também, para estar resolvendo isso, né? E aí a gente falou agora dos nemateumintios e agora a gente vai para os plateumintos, né? E o derivado do grego vem plate, né, que é achatado. Então são vermes achatados. O corpo dele é revestido por cutículas. Tem ausência do sistema circulatório, esses vermes então, e poro excretor. Então aqui a gente tem alguns exemplos deles, né? Ui! Então eles são animais que vivem em diferentes ambientes, né? Ocorrem em ambiente aquático, terrestre, e a gente tem algumas espécies de parasitas, que é o caso das tênias, né? Que são chamados popularmente das temidas solitárias, né? Então eles são conhecidos como vermes de corpo achatado, pela estrutura corporal deles mesmo, que é achatada dorsoventralmente, né? Então eles são animais triblásticos, acelomados e com simetria bilateral. Então o sistema digestório deles é incompleto e ausente em algumas espécies. Ele não possui um sistema digestório. Então a excreção vai acontecer por protonefrídeo, né? E as trocas gasosas vão acontecer por difusão e o sistema nervoso é provido de gânglios nesses vermes, né? Então nós temos os cestódios, que é em forma de cesto, fita, eles são endoparasitas, têm um corpo alongado, sistema digestivo ausente, e 3 regiões distintas, né? O escolex, o colo, o pescoço e o estróbilo. Então aqui a gente tem ele, ó, a cabeça, o colo e o estróbilo, né? Então aqui nós temos uma taênia, né? Uma cabeça ou a escolex, né? Então nós temos a taênia solium, do porco, e a taênia saginata, do boi. Então no escolex vai seguir uma zona de crescimento, né? As proglotides, que são jovens, as maduras e as grávidas. Então, as proglotides são estruturas que possuem sistema reprodutor feminino e masculino. Elas são consideradas hermafroditas, né, pessoal? E depois da fecundação, as proglotides são cheias de ovos, vão se desprender e vão ser eliminadas nas fezes. E o tamanho pode ter até 8 metros, galera. 8 metros é muito comprimento para um verme, meu Deus do céu. Né? Então aqui a gente tem ela, ó. Então ela vai ter sua rostela aqui, os ganchos, né? Aí as ventosas dela, o pescoço e a proglota imatura, né? E aí aqui tá todo o tamanho dela, olha. Meu Deus, ela é imensa. Então aqui, ó, tem um exemplo, né, realístico. Olha o tamanho disso aqui. Imensurável. Dentro do organismo fica isso, né, gente? E o habitat dela, no parasita adulto, é o intestino delgado, né? Delgado. Então aqui ela pode habitar a tênia solium ou a saginata. A solium é no suíno e a saginata no bovino. E o homem também pode carregar ela consigo. E o ciclo evolutivo, como que funciona, né? Como que vai ser a transmissão? É pela ingestão da carne, dos cistercercos, que a gente fala. Que é quando a gente vai ingerir os ovos, né? Então, por isso que eles falam daquela questão da carne mal cozida, né? Que é importante a gente
cozinhar bem e tal, barari bararó, né? Então, por exemplo, o homem vai ingerir a carne suína crua ou mal passada, né? Aí o verme adulto no intestino do homem, né? Tá ali. Aí tá as proglotes grávidas que vão se passar pelas fezes, né? Aí tem o ovo, né? E após a ingestão, ele vai migrar para algum sítio e vai se transformar em cisticerco. Então tem que ter um cuidado com isso. Por isso a importância de a gente cozinhar sempre muito, muito bem a carne suína, tá? Deixar cozinhar mesmo, para evitar esse tipo de coisa. E as manifestações clínicas, né? Vai ter inflamação intestinal, né? Vai consumir os nutrientes. Então, pode ser muscular, subcutânea, cardíaca, mamária, neuronal, ocular, né? Então, é bem importante ter cuidado com isso. E a profilaxia, né? Como que eu vou... Ficou dividido meu tainha aí. Mas como que eu vou fazer essa profilaxia? Cozimento completo das carnes, deixar cozer bem. Resfriamento de carnes, menos 5 graus, mais ou menos uns 4 dias. Fazer a inspeção das carnes, né? Tratamento pelo frio, pelo calor, salgar. Destruição da carcaça, quando tiver mais de 20 cercos, né? Então, por isso, hoje, tem várias avaliações das carnes, mas a gente precisa cozer bem elas. Isso é, assim, ó, não tem nem discussão sobre isso. Aí nós temos os trematódios, né? Então, em trematódios, nós temos as os nomes são difíceis, tá, galera? Vocês têm que me dar um relax aí, porque os nomes são muito difíceis. Então, tem os esquistossomose e as fasciolas hepáticas, tá? Então, quando a gente fala do Schistossoma mansoni, eles são sexo separado, o macho é menor que a fêmea, como os demais também. Também tem o ciclo heterotocênico, né? Então, o hospedeiro intermediário é o caramujo. Na esquistossomose, atinge o intestino e o fígado principalmente. E o hospedeiro definitivo vai ser o homem, tá, galera? Então, aqui também nós temos como que acontece ali todo o processo. Então, os ovos passam do hospedeiro nas fezes e na urina. Os miracídios incubam na água. Os miracídios penetram no caramujo. 2 gerações de esporocisto se desenvolvem no caramujo. As cercárias, né, são liberadas na água, vão penetrar na pele do hospedeiro, né? Então, penetrou na pele. Durante a penetração, essas cercárias vão se tornar os esquistossomos e são transportados para o fígado para amadurecer, né? E aí vem para o fígado. E os vermes adultos pareados migram para veias do intestino ou plexo venoso geniturinário, onde vão pôr os ovos. Então, aqui também, essa é pelo caramujo, né? E a fasciola hepática, né? Tem aspecto de folha, corpo achatado, coberto de espinhos. Ela é hermafrodita, né? Ela vai passar de animais para o homem, né? E aí pode ser pelo caramujo, pelo carneiro, e o homem pode ser um hospedeiro acidental, né? E a fasciola hepática tá aqui, né? Então, como que ela funciona? Os ovos operculados, eles vão ser liberados com as fezes, os ovos vão alcançar água e virar os miracídios vão eclodir e penetrar no caramujo, o caramujo tá aqui, daí vai ter a parte que vai virar cercária, elas vão encistar e cederem à vegetação, né? E aí o homem pode acabar comendo isso, né? Sem querer, ou o gado ou ovelhas comer, e daí o humano come, então é todo um ciclo que vai acontecendo, né? E no fim, ele vai desencistar no duodeno e nos adultos vai estar nos biliares hepáticos, por isso hepática, porque vai atingir a parte hepática do ser humano. Sintomas. Quais são os sintomas dessa, então? É dor abdominal, vai ter diarreia, febre, aumento do fígado, leucocitose, eosinofilia, emagrecimento, constipação, anorexia, dispepsia, má ingestão, má alimentação, má absorção alimentar e a icterícia, né? E o tratamento geralmente vai ser cirúrgico com extração desses vermes, tá? Vai ter que ser retirado por via de cirurgia. Então, qual que é a profilaxia? Destruição dos caramujos, tratamento dos animais, né? Isolamento de pasto úmido para impedir a entrada dos animais, não beber água de alagadiços, né? Córregos, apenas água filtrada, tratada, não plantar agrião onde pode ser contaminado por fezes de ruminantes, né? Nem comer agrião proveniente de zonas de risco, é muito importante. E galera, depois dessa aula
nojinho que a gente teve hoje. Tenho a agradecer a companhia de vocês, para quem aguentou firme comigo até agora, porque essa aula não foi fácil, né? Desejo a todos uma boa semana de estudos e aguardo vocês para nossa próxima semana, tá, galera? Muito obrigada pela companhia. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só vocês me chamarem. E até mais. Tchau, tchau.